Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane do primeiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje nós teremos aula de matemática. E para a aula de hoje, eu quero que vocês peguem o livro de matemática do Sistema SESI de Ensino, onde nós estamos conversando sobre a unidade 2, jogar, contar e anotar. Então, eu quero que vocês peguem o livro. Pegaram? E agora eu quero que vocês abram na página 36. E eu farei a leitura da atividade número 4. Prestem atenção e me acompanhem. Atividade 4. Depois de sua equipe jogar jogo dos dados coloridos algumas vezes, Murilo fez o seguinte registro. Vocês estão observando o registro que Murilo fez? Olhem bem, nós conseguimos entender tudo o que o Murilo anotou? Será que tem os nomes dos jogadores? Será que tem números? Olhem e observem muito bem. Agora, farei a leitura da questão A. Quais os nomes dos jogadores da equipe de Murilo? Vamos voltar às anotações de Murilo para nós descobrirmos os nomes dos jogadores. Vamos lá? Onde será que está escrito o nome dos jogadores? Muito bem! Paula. Quem mais? Tiago. E a última jogadora? Giovana. Muito bem! Vamos anotar então? Prestem atenção. Questão A. Primeira jogadora. Paula. Muito bem. Quem é o próximo? Tiago. Anotaram aí? E a última? Giovana. Podem anotar. Anotaram? Muito bem. Agora, irei fazer a leitura da questão B. Quantas vezes cada um jogou? Vamos voltar lá nas anotações de Murilo? Quantas vezes cada jogador participou? Nós já sabemos os nomes dos 3 jogadores, a Paula, o Tiago e a Giovana. E como será que vamos descobrir as vezes que eles participaram? Vocês estão vendo que embaixo de cada nome eu tenho números e os números estão separados por um tracinho. Olhem aqui, um tracinho, outro tracinho e mais um. É a quantidade de vezes que eles jogaram. 1, 2, 3, 4 vezes a Paula e o Tiago. 1, 2, 3, 4 vezes também. E a Giovana? 1, 2, 3, 4. Vamos responder então a questão B? 4 vezes. Questão C.
Quantos pontos Giovana fez na primeira rodada? Vamos voltar até as anotações de Murilo? Giovana, vamos achar o nome da Giovana. Giovana, olha o nome da Giovana. Quantos pontos ela fez na primeira rodada? Vamos lá? 1 ponto. Muito bem. Vamos anotar? 1 ponto. Podem anotar aí no livro de vocês. Próxima questão. Questão D. Quantos pontos Tiago fez na terceira rodada? Novamente, vamos retornar lá nas anotações de Murilo. Tiago, olha o nome do Tiago. Na terceira rodada, primeira, segunda, terceira rodada. Quantos pontos o Tiago fez? Vocês sabem que número é este? Número 0, muito bem. Isso significa que ele não fez nenhum ponto. Vamos anotar? Nenhum ponto. Anotem no livro de vocês. Letra E. Quem ganhou? Quem será que ganhou? Qual dos 3 jogadores? Vamos retornar lá nas anotações de Murilo. Vocês estão vendo as anotações de Murilo? Para descobrirmos quem ganhou, nós iremos realizar a contagem de todos os pontos. E eu vou utilizar os dedinhos e eu quero que vocês me ajudem. Vamos lá? Vamos contar os pontos da Paula? 1, mais 1, mais 1 e mais 3 na última. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos anotar? 6 pontos. E o Tiago? 1, 0, que não conta nada, mais 2. Então, 2 mais 2, 1, 2, 3, 4. 4 pontos. E a Giovana? 1, mais 2, mais 2 e mais 5. Olhem, 2 mãozinhas cheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos. Olhem bem. Paula fez 6 pontos. Tiago, 4 pontos. E Giovana, 10 pontos. Qual é o maior número? 6, 4 ou 10? Muito bem, 10. A Giovana ganhou. Vamos anotar? Giovana. Muito bem, crianças. Agora eu vou deixar uma tarefinha. Vocês deverão recortar o encarte número 4. O encarte fica lá nas últimas páginas do livro de matemática do Sistema SESI de Ensino. Recortem as cartinhas de 1 a 10, pois nós iremos usar na aula de amanhã. E a nossa aula termina por aqui. Um beijo, um abraço e até amanhã. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Esta semana voltamos com as aulas de matemática com as atividades do livro SESI. Lá na página 20, vão abrindo aí enquanto a Pro está aqui lembrando o que a gente já viu. Olha, nessa aula aqui nós vimos contamos, né, os pontos do jogo de basquete. Vimos que o amiguinho aqui contava os degraus, outro contava as figurinhas, outro lá no calendário contava os dias e vimos várias formas de contagem, onde aparecem os números. Foi muito legal e aprendemos bastante. E hoje, para começar a nossa aula, vamos rever mais um pouquinho sobre contagens. Me acompanhem aí, hein? Olha só. Então, o que a gente pode fazer? O que vocês acham de a gente começar
contando algumas balas aí, bombons, o que for assim, de 1 em 1. Vamos ver como é que a gente pode fazer? Olha só. Então, vamos começar a contagem de 1 em 1, que é a que todo mundo sabe fazer. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um pouquinho. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só, tem 20 docinhos aqui. Demorou um pouquinho para contar de 1 em 1, né? A gente até perde o fôlego. E 20. Como é que eu faço esse registro? Como que é o número 20 mesmo? Muito bem, tá esperto, hein? É o 2 e o 0. Então, olha só, o número 20, 2 e o 0. E qual outra forma que a gente viu de contagem mesmo? Que deixa um pouquinho mais rápido? Muito bem, lembrou direitinho, de 5 em 5. Vamos contar de 5 em 5? Tem que formar os grupinhos, lembrando disso, hein? Então, olha só, grupinho com 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um grupinho de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, 5 mais 5 são 10. Então, dá para fazer mais um grupinho de 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, 5 mais 5, 10. Quanto que é 10 mais 5? 10 na cabeça, memoriza aí, 5 na mão. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, temos 15. Para chegar no 20, dá para fazer mais um grupinho. Então, mais um grupinho de 5. E daí, olha só, 5, 10, 15, 20. E o resultado, 20. Viu como foi mais fácil essa contagem? E agora, mais uma forma, mais uma estratégia de contar que seja ainda mais rápido. O que vocês acham? Boa ideia. Olha só, a gente pode contar de 10 em 10. E o total aqui de todos eles foi 20, certo? Quantos grupinhos de 10 dá pra gente formar até chegar no 20? Pensem aí, o que vocês acham? Tem alguém aí já gritando, é isso mesmo! 2 grupinhos de 10. 10 mais 10 são 20. Então, olha só, 2 grupinhos de 10. Aqui tem 10 mais 10 é igual a 20. Muito mais rápido essa contagem. E se a gente pensar numa outra forma? Nós contamos de 1 em 1, contamos de 5 em 5, de 10 em 10, que por sinal, aquele de 10 em 10 lá, a gente já havia aprendido lá na banca do seu João. Vocês lembram? Na lojinha de doces dele que a gente contou, aliás, a gente ajudou ele a preencher os saquinhos com 10 doces? Foi lá que a gente já aprendeu esse de 10 em 10. E agora? Então, já fizemos essas contagens. Qual outra a gente pode fazer? Pensem aí, rapidinho. Muito bem, tá prestando muita atenção nas nossas aulas, parabéns! Dá pra gente fazer a contagem de, olha só, vamos ver, 2 em 2. Olha que legal! Sabem contar de 2 em 2? Claro que sabem, né? Nós também já vimos em alguma aula aí. Olha só, então a gente tem que fazer os pares. Parzinho de 2 em 2. Vamos lá? Olha só. 2 e a gente circula. Mais 2 e a gente circula. Quanto já tem? 2 mais 2, 4. Então, mais 2 e a gente circula. 4 mais 2, isso, deu 6. Então, mais 2. Circula e aqui a gente já tem, ó,
2, 4, 6, 8. Dá mais, né? Então, mais 2 e deu, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Quanto tá faltando para chegar no 20? Mais 10. Então, vamos lá. Mais 2 parzinhos aqui, mais 2 aqui. Quanto que a gente tem agora, ó? 10 mais 2, 12. Mais 2, 14. Vamos lá. Mais 2, 14 mais 2. Isso aí deu 16. Então, dá para fazer mais um parzinho aqui, que 16 mais 2 vai dar 18. E mais 2, circula e chegamos no total de 20, contando de 2 em 2. Viu que legal? Então, agora que a gente reviu, assim, lembrou dessas formas de contagem, abram o livro de vocês lá na página 25 e vamos fazer a atividade de número 5. Vamos lá? Olha só, Rafael gosta muito de contar. Sempre que sobe ou desce escadas, vai contando os degraus. Certa vez resolveu subir a escada de 2 em 2 degraus. Continue a contagem de Rafael. Como a gente já sabe contar, vai ficar bem fácil. Vamos lá? Ó, 2, 4, 6, 8 e depois 10 e depois 12 e depois 14, 16, 18 e 20. Completem aí bem bonitinho, certo? E antes de encerrar a nossa aula aqui, que o tempo já tá curtinho, vou deixar uma tarefa para vocês lá da página 26. Olha só, Rafael e sua mãe foram conhecer o aquário da cidade. Ele contava tudo o que via. No aquário principal havia diferentes animais. Esta imagem está aí no livro de vocês. E o que vocês vão ter que fazer? Olha só. Ajude o Rafael a contar os animais e anote na tabela ao lado de cada um a quantidade que aparece na imagem. Então, contem os peixinhos da forma como vocês acharem melhor e registre na tabela. Próxima aula eu corrijo com vocês. Um super beijo para vocês. Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Freitas, do 3º ano, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Esta semana nós vamos retomar as aulas de matemática. Estão preparados? Mas antes, vamos relembrar o que vimos na aula passada. Na aula passada, nós usamos o livro de matemática do SESI, lembram? Lá na unidade 1, números onde encontrá-los, e fomos na página 20, no exercício 12. O que falava o exercício 12? Vamos trabalhar com os quadros numéricos? Então, vocês escreveram os números que estavam faltando. O 520, 620, 720, 820 e o 920. Depois nós vamos para a linha. 840, 850, 860, 870, 880 e 890. Vimos que este quadro numérico, na coluna, ele tem uma contagem de 100 em 100, na linha, ele tem uma contagem de 10 em 10 e todos os números terminam em 0. Lembraram? Hoje nós vamos fazer uma outra atividade com quadro numérico. Então, peguem lápis, borracha e o nosso livro do SESI de matemática. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. E aí, pessoal? Podemos começar?
Então, abram o livro de vocês na página 21, no exercício C. Vamos ler o que o exercício está pedindo para ser realizado? Escreva os números que correspondem aos espaços destacados. Quais são esses espaços destacados? Observe aí no livro de vocês que nós temos muitos quadradinhos em branco. Nossa, eu vou ter que realizar todos os registros dos números que estão faltando? Não, crianças, somente dos espaços destacados. Olhem aí no livro de vocês que eles estão contornados com a cor azul. Olharam? Então, são poucos espaços. E aí, agora você vai ter que criar uma estratégia para descobrir quais os números estão faltando. Lembrando, somente nesses espaços que vocês vão registrar os números que estão faltando. Então agora eu vou dar um tempinho para vocês realizarem. Não posso contar como. Pensem aí como descobrir os números que estão faltando. E aí, descobriram? Já podemos corrigir? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a leitura com vocês dos números que estão na coluna e com os números que estão na linha. Contem comigo. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Esses são os números da primeira coluna. Vamos ler os números da primeira linha? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora quero ver se você acertou os números que estavam faltando. Na segunda linha, nós temos 2 espaços para ser completado. Mentalmente, eu posso fazer a contagem até chegar no espaço que está faltando o número. Vamos lá? Então, na segunda linha, começa com o número 100. Vamos contar mentalmente? 110, 120. Qual é o número? 130. Muito bem, crianças. Acertaram? Joia! Continuando. 140, 150, 160. Agora, 170. E aí, acertaram? Ótimo, parabéns! Agora nós vamos para a terceira linha. Observem que na terceira linha o número está lá no último espaço do quadro numérico. Então vamos fazer a contagem até chegar lá? Mentalmente. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290. Muito bem, aí acertaram? Parabéns, crianças! E agora, na quarta linha, o número começa com 300. Nós temos somente um espaço para ser completado. Vamos fazer a contagem mentalmente? 310, 320, 330, 340. E aí, crianças? Fácil, não é mesmo? Tenho certeza que vocês acertaram. Vamos para a quinta linha? Na quinta linha, o número começa com 400. Tá fácil, né? Nós temos somente um espaço e está perto do número 400. Então, nós temos 410. Qual é o próximo?
420. Ah, pessoal, não vai dar tempo de terminar com vocês esse quadro numérico, mas eu espero que vocês já tenham terminado. E na próxima aula eu vou continuar a correção. E a nossa aula termina por aqui. Até mais, um grande abraço, beijos! Bom dia, alunos do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Vamos trabalhar essa semana matemática. Como vimos nas aulas anteriores, matemática ela não abrange só os números, os jogos, os cálculos, mas também a geometria. E nós percebemos e fizemos muitas descobertas. Vamos relembrar? Vocês estão lembrados das nossas últimas aulas de matemática? Vamos recordar. Nós lemos um trechinho, né? Vocês ficaram com gostinho de quero mais ou não? Do livro O Homem que Amava Caixas. Então, vocês lembram do que falava esse livro? De um homem que tinha um filho, ele amava as caixas, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham conseguido ler até o final. E aí, nós também vimos muitas imagens, né, de construções, de grandes plantações, dos objetos do dia a dia, em que nós encontramos a geometria, os formatos diferentes. Eu trouxe aqui algumas coisas que a gente usa na escola. Olha só a pasta, olha o formato, né? Olha só, latas que temos em casa, como essa. Um rolo de barbante, caixas e mais caixas. Temos contato o tempo todo com as caixas, né? Como o homem que amava caixas. Ou seja, com a geometria, com os formatos, os diferentes formatos. Olha só aqui a capa do livro O Homem que Amava Caixas. A geometria está presente em todos os lugares. Nós observamos na sala de aula, nós observamos a geometria na rua, na nossa casa, nos objetos do dia a dia, na natureza, nas construções. Vamos relembrar? Olha só as construções. O MASP, a Pirâmide do Egito, a Torre Eiffel, a Torre de Pisa, lembram? Objetos como o globo terrestre e a bola, né, são como a esfera. Vamos observar o outro aqui. A casquinha de sorvete e essa taça, a gente lembra do cone, né? Olha só, o cone. E na anterior, a esfera. E o rolo de papel higiênico, a latinha, né, são os cilindros, como também essa lata aqui, ou essa daqui. Todos foram feitos baseados nos sólidos geométricos ou nos corpos geométricos, que são figuras tridimensionais. Vocês se lembram o que é tridimensional? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Observem as imagens aqui. Os sólidos, os diferentes sólidos que existem. Vamos observar a planificação. Também vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Vamos relembrar, nós já falamos, vamos relembrar. Observem aqui essa caixa, ela está no tridimensional. Olha só, ela tem de 3 dimensões. A altura, a largura e o comprimento ou profundidade. E observem ela planificada, ou seja, ela desmontada. Olha só, aqui está o sólido, olha só. E aí ele desmontado, isso quer dizer planificado, reto, plano. E aqui dá para perceber também o comprimento, a largura, né, e a altura.
Observem então comigo novamente a altura, uma dimensão, a largura, a segunda dimensão, e o comprimento, a terceira dimensão, ou seja, tridimensional. E vimos a planificação de uma caixa também, que é a mesma que eu mostrei anteriormente. Dá para ver ela plana, o comprimento, a largura e a altura, as 3 dimensões. Antes da gente partir lá para o livro, já vamos buscando o livro de vocês do SESI, para a gente relembrar essa nossa unidade, vamos observar também que existe a bidimensional, ou seja, bi, de 2, que são só 2 dimensões, a altura e a largura, tá? Que é diferente da tridimensional, que são 3 dimensões. Bom, então vamos lá. Pegaram o livro de vocês? Do SESI, 4º ano, matemática? Abram lá na página 160. Vocês se lembram, lá na unidade 7, nós estamos trabalhando a unidade 7, que se chama Figuras Tridimensionais e Planificações. Figuras tridimensionais, agora nós já relembramos, tem 3 dimensões, por isso tridimensionais. E as planificações, nós também já estudamos que são as caixinhas desmontadas, elas planas, tá? Planas, retas. Olhem só as diferentes caixas que estão ali na roda da conversa, no livro. Vocês observaram que tem vários formatos e as caixas elas são compostas por diferentes figuras geométricas, as suas faces. Nós também fizemos o desafio, se lembram? A Pro pegou uma caixinha, né, uma caixa como essa de creme dental e desmontou, ela planificou essa caixa, ou seja, né, desmontou e deixou ela reta, como essa daqui. Lembram? E aí eu pedi para que vocês fizessem a mesma coisa aí na casa de vocês com algum objeto que vocês tivessem, alguma caixa aí. E aí, vocês fizeram? Olha só, esse foi o que a Pro fez, lembram? Essa caixa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, né? E aí, nessa caixa de creme dental, como essa que eu acabei de mostrar, a planificação ficaria assim, né? A mesma que a Pro mostrou agora, a mesma aqui na caixa, tá? Algumas aqui são as abinhas, só para ter a cola, o encaixe. E também nós fizemos a atividade 2, que a Mariana e o Bruno desmontaram algumas embalagens que encontraram. E aí é para a gente observar essas caixas desmontadas, identificar quais figuras planas elas eram compostas. Então observem essa primeira caixa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um cubo, né? E é formado por quadrados. Então, quadrados. Nós já fizemos, né? Juntos aqui na nossa aula na TV. Fizemos também essa caixa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos e 2 hexágonos, 6 pontas. Vamos conferir? Retângulos e hexágonos. E ficou para vocês responderem a letra C e a D. Vamos conferir? Nessa caixa aqui, que é um paralelepípedo, cada face é formado por um retângulo. Formou-se 6 retângulos. E aí, essa última caixa aqui, que também são formados por retângulos, e essa figura aqui, que é o triângulo. Então, se você respondeu retângulos e triângulos, você acertou. Hoje era só mesmo uma revisão para a gente relembrar tudo que foi trabalhado. Eu espero que vocês já estejam craques em geometria, ou pelo menos estejam gostando desse universo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo! Bom dia, turminha do 5º ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Lucilene e estarei essa semana trabalhando com vocês a área de matemática. E o que será que eu trouxe para nós vermos hoje?
Nós vamos fazer aí a retomada de alguns conteúdos, de algumas coisas que nós já vimos na aula anterior. E o que será que a gente vai ver especificamente? Vamos aqui? Dá uma olhadinha. Vocês se lembram que nós trabalhamos os sólidos geométricos, não é? E o que é que nós trabalhamos dentro desse conteúdo? Que os sólidos geométricos podem ser figuras tridimensionais, eles são poliedros, eles possuem arestas, vértices, faces planas. Os não poliedros, que possuem as curvas arredondadas. O que mais que nós vamos ver? E aí, o que será que nós temos? Professora, são os sólidos geométricos. Muito bem. Mas quais são eles? Vamos ler comigo? Nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide de base hexagonal com seus 6 lados, a pirâmide triangular, nós temos a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular e o prisma triangular. E as figuras tridimensionais. Vou fazer uma pergunta. Quem é que lembra lá da dica que eu dei sobre as figuras tridimensionais? Nesse sólido aqui, ele é um cubo. O que ele precisa ter para ser considerada aí uma figura tridimensional? Um sólido. Altura, profundidade e largura. O LPA. Lembraram aí? Ai, que legal! E os poliedros? Nos poliedros nós temos todas as faces planas. Olha as imagens aqui, mostrando que todas as faces desses sólidos geométricos são planas. E aí, olha só, o que é que nós não podemos esquecer dentro das características do poliedro? Olha só, tem que ficar guardadinho aí. Eles possuem face, aresta e vértices. Sem isso, como é que nós conseguiríamos construir ou analisar um sólido, não é mesmo? E os não poliedros? Professora, isso aí eu já guardei. Muito bem, nós temos os cilindros, as esferas, o cone. E quais são suas características? Professora, está escrito ali. Eles possuem as faces arredondadas ou curva. Agora nós vamos para o Você Sabia, livro SESI, página 137, 137. Mas eu quero que vocês leiam comigo, assim a gente vai aprimorando, né, a nossa leitura. Vamos ler aqui? Você sabia? Os poliedros são figuras geométricas tridimensionais que têm todas as faces planas formadas por polígonos. E os não poliedros? São figuras geométricas tridimensionais que têm apenas superfície curva ou superfícies curvas e superfícies planas. Isso aí vocês já estão craques, não é? E aqui, na número 2, na página 137, nós temos um enunciado. Professora, o que é o enunciado? É aquilo que vai dizer para nós o que nós devemos fazer na atividade. Vamos guardar aí. Então, vamos ler aqui o enunciado. Alguns não poliedros também são chamados de corpos redondo. O próprio nome já conta para nós, né? Já dá aí uma ideia, como o cilindro e o cone. Observe estas figuras geométricas e contorne. De azul, a que corresponde à planificação de um cilindro, e de vermelho, a que corresponde à planificação de um cone. E olha só a tela, nós temos aqui uma figura. E essa figura está como? Planificada, vejam bem, ela está reta, não é? Toda vez que a gente vai fazer um sólido geométrico, nós tiramos ele do molde, não é? Para montar. Então, qual será a figura que eu trouxe aqui? Alguém já... Obviamente que vocês já leram lá em cima, porque tem aluno que é esperto. Nós temos o cilindro. Percebam que o cilindro, ele tem o seu polígono retangular. E tem gente que pensa que o cilindro é todo redondão. Não, ele, para se tornar uma superfície curva, a gente transforma esse retângulo. Então, nós temos o retângulo e 2 círculos. Olha aqui o meu. Ó, todo decorado, legal, né? Então, eu tenho aqui do retângulo, eu transformei ele em sua
em face curva com as duas bases circulares. Tá bom, turminha? E aí, qual será a resposta correta dessa pergunta? A A, a B, a C ou a D? Olha, temos até a imagem aqui para dar uma clareada aí. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Já acharam a resposta, né? Ah, que legal! Qual é a resposta correta? Isso, a letra A. Muito bem. E qual é a próxima? Vamos ver. Olha aí, todo mundo já leu ali em cima, né? Qual é a figura geométrica? É o cone. Eu tiro ele da forma planificada do papel e transformo ele numa figura tridimensional. Olha só, uma figura espacial, não é? Então eu tenho a face curva e tenho o círculo, que é a sua base. E aí, qual é a resposta correta? Qual é a planificação aqui do cone? Tempinho para vocês responderem. Já responderam? Claro que sim. Qual é a letra correta? C. Muito bem, turminha. Continuando. Agora, na número 3, tem aí uma pergunta. Vocês sabem o que são corpos redondos? Ó, interrogação. Reúna-se com um colega e juntos pesquisem mais sobre eles. Escrevam a seguir sobre a pesquisa que fizeram. Não se esqueçam de citar exemplos. Olha só, como é que eu faço uma pesquisa? Vamos mostrar aqui. Eu escrevo, eu vou lá no Google, lanço a minha pergunta, uso a interrogação e aí ele traz para nós a pesquisa. E olha aqui, como eu sou muito belezinha, eu fiz a pesquisa para vocês. Vamos ler? O cilindro, o cone e a esfera são corpos redondos. Chamamos de corpos redondos sólidos geométricos que possuem suas superfícies curva. Desculpa aí. Eles também são conhecidos como sólidos de revolução, por serem construídos a partir da rotação de uma figura plana. Aqui, ó. Onde é que nós encontramos a figura geométrica do cone? Olha lá no topo, não é? Topo dos castelos, nos chapéus de aniversário, no cone, no sorvete. E o cilindro? Olha só, no rolo de pintura, lá no extintor. Esse aqui é um aquário de submarino, olha que interessante, na pilha. Em todos os lugares que a gente olha, tem forma geométrica. E aqui, olha só, nós temos o sólido geométrico, a esfera. E quais são as figuras que se assemelham a ele? As bolinhas de Natal, a bola, não é? Isso aí vocês já estão bem craques. O desafio, nós já fizemos esse desafio, né? Um pouquinho lá atrás. Então vai ficar para vocês aí. Escrevam do jeito de vocês, retomem, voltem lá o vídeo, tá bom? E nós nos encontramos na próxima aula. Fiquem com Deus! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.